A paz do Senhor, minhas irmãs. Sou eu, Débora, aqui de Una. Estou aqui para mais um devocional. Quero cumprimentar cada irmã, as coordenadoras. Louvo a Deus pela vida de cada irmã que tem se permitido ser usada como instrumento nesse grupo. Cada dia tem sido assim, palavras maravilhosas, né? E vamos ler Isaías 44:3, que é a nossa referência do mês, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É uma palavra com promessa. Nesse período, os profetas, eu entendo que os profetas já estavam recebendo revelações, né, sobre tudo que iria acontecer em um novo tempo que estava por vir com a promessa do Espírito Santo na terra. E essa referência me lembra muito lá em Atos 2, no verso 18, que Pedro diz: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Né? Ele estava falando do que Deus tinha prometido, né? Lembrando das promessas que Joel fez, que Isaías fez, sobre o derramar do Espírito Santo. E o Senhor, ele deixou bem claro, Jesus, quando ele estava naquele período já de despedida, ele disse que ele iria, mas que viria outro, consolador, advogado, amigo fiel, que nós não ficaríamos órfãos, não ficaríamos sozinhos, né? Que Jesus ele iria, mas que o Consolador estaria conosco. Então, eu pego essa palavra para mim como uma promessa do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos ajuda na nossa caminhada, né? Jesus ele veio como referência, ele veio para cumprir um plano de salvação para as nossas vidas. E aí ele deixa o Espírito Santo para nos ajudar a caminhar diante de tudo que nós precisamos nessa transformação para alcançarmos o propósito maior, que é a vida eterna, né? Então, não tem como nós sermos cristãos sem termos o Espírito Santo a nos direcionar. A palavra diz que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, né? Então, é Ele que nos purifica de todo pecado, é Ele que nos ajuda a tomarmos decisões positivas e saudáveis, direcionadas pela palavra do Senhor. É Ele que nos limpa, é Ele que nos completa, é Ele que nos faz termos mudança de atitude, né? É o Espírito Santo que nos convence, é Ele que nos convence a irmos para Jesus. Então, essa promessa já vinha de muito tempo. E eu entendo que essa palavra ela se refere ao Espírito Santo. E eu glorifico a Deus, porque verdadeiramente o Senhor, a palavra diz que Ele não nos desampara nunca. Né? E é muito bom a gente ter o Espírito Santo como nosso amigo, a gente entender que nós precisamos nos relacionar com Ele, a gente entender que nós temos um advogado fiel, a gente não precisa lutar as nossas lutas com as nossas próprias forças, mas existe um que sabe de todas as coisas e que está para nos ajudar, né? E no momento de ter paciência, no momento de ter calma, nos permitirmos, né? Fluir de nós o fruto do Espírito, né? O amor, a benignidade, a bondade, isso tudo a gente só consegue através do Espírito Santo em nós. Um dom, né? Os dons do Espírito, que como instrumentos de Deus também nós precisamos do Espírito Santo para exercermos os nossos chamados, né? Para sermos capacitados. Então, que nós possamos estar
buscando, né, de Deus essa presença do Espírito, bebendo dessa água do Espírito, né, mergulhando nessa água, mergulhando no Espírito. E Ele tem muitas coisas boas para nossas vidas. Então eu louvo a Deus por essa palavra e que nós possamos verdadeiramente estarmos buscando de Deus discernimento do Espírito para caminharmos e principalmente nessa missão de mães, né? Mães que oram pelos filhos. Quantas vezes a gente não precisa, a gente só orar e deixar que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo faça, né? Então, como mães que oram, nós precisamos ter essa ciência, né? E quantas vezes numa situação nós precisamos do discernimento do Espírito para atuarmos, né, junto com os nossos filhos, junto das situações que acontecem no meio das nossas famílias. Então, glória a Deus por isso, porque o Senhor cumpriu a promessa dele, né? Cumpriu de derramar sobre o seu povo, né, o Espírito Santo. E assim eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.